Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8 de março, sábado depois das cinzas, estamos assim vivenciando o tempo da Quaresma, vivenciando o retiro espiritual que nos prepara a celebrarmos com dignidade a Santa Páscoa do Senhor. Então hoje convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e os mestres da lei murmuraram e dizia aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: o que são sadio não precisa de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a convenção. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a liturgia, ou seja, a palavra de Deus neste sábado depois da cinza, vai nos inserir numa perspectiva messiânica da salvação dos pecadores. Então, Deus em Jesus se revela sempre mais um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que salva, nos tornando comunidade de reconciliados, nos convocando assim à missão de anunciar o seu amor a toda criatura. O perdão, sempre entendido como sinal perene do amor de Deus pelo homem, criado à sua imagem, precede o chamado. Veja que Deus nos escolheu, apesar da nossa condição de pecadores que somos. Quis mostrar seu amor incondicional a um amor cada vez mais seletivo e excludente. O que ele fez comendo com estes pecadores. Interroga aos discípulos um amor demasiado humano. Então veja que diante da atitude dos fariseus de se sentir melhores e por isso porta-voz de Deus por excelência, urge no nosso tempo purificar em nós a compreensão que temos de Deus, por vezes entendido como Pai e Deus somente os bons dos fiéis cumpridores da lei. Portanto, meus irmãos, queridos irmãos, Jesus, mais uma vez, inverte a lógica humana da meritocracia, podemos dizer assim, isto é, a certeza da salvação alicerçada somente pelas boas obras que faço ou ainda pelo cumprimento exato das leis. Perceba que, como nos anunciou o Evangelho de ontem, fica apenas na exterioridade da normativa. Atitude como essa dos fariseus põe em xeque o dado importantíssimo da convenção a Cristo e a sua palavra, tão importante para toda a humanidade, sempre inclinada ao pecado. Não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Diante dessa afirmação, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus se revela um médico que está sempre pronto a olhar os males que nos adoece e curar a todos aqueles que se deixam tocar por ele, por sua salvação. Então Deus não veio para os já justificados, já salvos, mas para todos aqueles que, ao se reconhecer pecadores, se colocam a caminho da convenção a Cristo e a seu Evangelho. Que esse tempo santo da Quaresma, caros irmãos, queridas irmãs, possa nos moldar sempre mais a partir de Cristo e do seu Evangelho, que são sempre para nós bálsamo para a cura das enfermidades de toda a humanidade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, perceba que Levi era um cobrador de impostos, um pecador público, com a fama de explorador dos pobres, considerado ladrão, mas foi dele que Jesus agradou a ponto de chamá-lo para que o seguisse. Perceba que quando nós caminhamos aqui na terra, seguindo as percepções do mundo, isto é, de como a maioria pensa e age, a palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o contrário do que eles pregam.
Então, ao inverso de que todos nós imaginamos, Jesus nos adverte que não veio chamar o justo, mas os pecadores, e a estes que ele procura. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos nos reconhecer pecadores para que Jesus também nos diga, segue-me. E assim, ele nos dará oportunidade de conversão e oportunidade de uma vida nova. Mesmo que sejamos os maiores pecadores ou pecadoras, Jesus olha para nós e nos chama. Levi atendeu prontamente ao chamado de Jesus e o seguiu. De repente, por causa da sua atitude de acolhimento à salvação, ele recebeu Jesus para um grande banquete na sua casa e convidou justamente os que precisavam de ajuda, não procurando outras pessoas, mas sim os que estavam doentes como ele e necessitavam de cura. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, quanto mais doente tiver uma pessoa, maior será a sua cura. Por isso Jesus nos diz, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. A nossa necessidade de conversão é uma necessidade contínua, perene, e nós nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. Quanto mais reconhecemos a nossa enfermidade, mais teremos Jesus como médico da nossa alma e conseguiremos assim a cura do nosso coração. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você também se considera doente, se considera necessitado de salvação e de cura? Você já experimentou levar Jesus para a sua casa e apresentá-lo à sua família, a seus amigos? E os seus amigos são também doentes como você? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Que possamos assim dizer, Pai, estou certo de que, mesmo sendo pecador, sou amado por Ti. E posso contar com a Tua solidariedade para que nos descortine a misericórdia e a justiça como um jeito novo de ser. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.